Vitor Pereira, se analisarmos a chegada do Vitor Pereira, ou antes mesmo da chegada do Vitor Pereira, o torcedor corintiano, vamos puxar lá na memória, antes do Vitor Pereira assumir o Corinthians, depois que o Silvinho saiu, vocês lembram quanto tempo o Corinthians ficou atrás de treinador? Vitor Pereira foi a terceira ou a quarta opção do Corinthians como técnico. O Corinthians tentou outros treinadores até se chegar em nome de Vitor Pereira. Quem não se lembra aí do não do Renato Gaúcho? O torcedor corintiano está lembrado. E o quanto nós sofremos para encontrarmos um técnico que pudesse chegar e dar um padrão de jogo para o Corinthians, e tanto aí eu defendo o Vitor Pereira, que quando ele chegou, ele não teve tempo suficiente para trabalhar com todo esse elenco, aquela equipe, para dar um padrão de jogo do Corinthians que talvez nos possibilitasse chegar numa condição de título, como nós chegamos aí até na final da Copa do Brasil. Então o trabalho do Vitor Pereira foi um trabalho muito bom, com uma ressalva. O Vitor Pereira não é maior do que o Corinthians. A diretoria do Corinthians precisa entender que o Corinthians é maior do que qualquer treinador, do que qualquer dirigente, do que qualquer jogador. E o porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque não se pode, e na minha opinião é lamentável nós chegarmos praticamente no final do Campeonato Brasileiro e o técnico não ter decidido se ele fica ou se ele vai embora. Aí nós vamos lembrar. Por que está essa demora toda em saber se o Vitor Pereira fica ou vai embora do Corinthians? Todos nós sabemos que o Vitor Pereira está com problemas familiares lá em Portugal, a sua sogra encontra-se numa situação difícil e a esposa do Vitor Pereira não quer de forma alguma vir para o Brasil. Então nós respeitamos essa condição familiar. Condição familiar é uma coisa que a gente não vai entrar em mérito aqui ou dizer se a esposa dele está certo ou errado. Isso é família, nós entendemos. Só que o Corinthians não pode ficar refém dessa situação. Então, aonde a diretoria do Corinthians, no meu ponto de vista, está errando? A diretoria do Corinthians precisa trazer essa resposta para o torcedor corintiano, porque quando eu comecei falando que o Corinthians demorou para encontrar um técnico até a chegada do Vitor Pereira, porque o planejamento foi completamente comprometido devido a essa demora numa busca por um técnico.